Olá pessoal, tudo bem? Professor Fabiano Pires mais uma vez e vamos agora dar continuidade resolvendo a questão número 2 do banco de questões da OBMEP do ano de 2020, onde o título da questão é o número de zeros, tá bom? Eu vou ler a questão e depois vou falar aqui o que é necessário o aluno saber para resolver essa questão. Diz assim, ó, resolvendo as expressões abaixo, qual resultado termina com o maior número de zeros? A gente tem aí uma multiplicação de potências de bases diferentes, cada item, certo? E se você desenvolvesse aqui essas potências, 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 4 vezes 5 elevado a 6, quanto de zeros, né, no final de cada número daria? Não daria nenhum zero no final dos números. Terminaria com 2 zeros, com 3 zeros, com 10 zeros, quantos? É claro que se a gente for fazer resolvendo uma por uma, isso vai dar muito trabalho, certo? Então aqui entendendo que você já tem um conhecimento de potências e também das propriedades da multiplicação, eu vou aplicar elas aqui e resolver esse problema de maneira mais simples, mais fácil. E se você não lembra as propriedades da potenciação, o que é potência, as propriedades da multiplicação, certo? Esse pontinho aqui significa multiplicação, o pontinho entre uma potência e outra. Se você não sabe, tem videoaulas minhas no canal. Eu vou deixar também outras aulas depois desse vídeo, tá bom? Então dá uma olhada lá, se você não lembra, não sabe, ou pega seu livro, estude e depois volta para o vídeo para entender, tá certo? E se você já sabe, já estudou, mas só esqueceu, vamos relembrar agora. Então vamos lá. Preste atenção, vamos aqui ao item A. O que eu vou fazer aqui nesse item A? Deixa eu colocar mais para cá. Pronto, o item A, bem aqui. O que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comutar a primeira potência, 2 elevado a 5, com a segunda potência, 3 elevado a 4. A propriedade da multiplicação. Existe a propriedade comutativa na multiplicação, tá certo? E comutando fica assim, ó. Fica primeiro 3 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5 vezes 5 elevado a 6. Note que eu troquei de lugar esses dois, tá bom? Coloquei 3 elevado a 4 primeiro e 2 elevado a 5 para depois. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou repetir aqui 3 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5. E 5 elevado a 6 eu vou escrever aplicando a propriedade de potência de mesma base, que diz o seguinte, ó, se eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, eu posso repetir a base e somar os expoentes. No caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o contrário aqui dessa propriedade, tá certo? Eu vou escrever 5 elevado a 6 como 5 elevado a 5 vezes 5 elevado a 1. Propriedade, o que a propriedade diz? Que se eu tenho aqui duas potências de mesma base, no caso 2, eu repito a base, que está aqui em cima, e somo os expoentes. 5 mais 1 daria o 6, lá em cima, certo? Só que eu fiz aí foi dissociar, né? Eu fiz o contrário dessa propriedade. Tá bom, pessoal? Então ficou dessa forma aí. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse 5 aí elevado a 1, que é o mesmo 5, e vou colocar aqui primeiro. Deixa eu colocar aqui só um igual aqui e um igual aqui. Eu vou pegar esse 5 elevado a 1, vou escrever aqui, ó. Primeiro posso fazer isso aplicando a propriedade comutativa. Aí fica 5 vezes, aí temos aqui, ó, o 3 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5 vezes o 5 elevado a 5, certo? Repare que o que eu fiz aqui foi só pegar esse 5 aqui e colocar aqui no começo, tá bom?
Continuando, a gente faz o seguinte. Vamos deixar por enquanto de lado aqui esses dois, tá certo? E vamos pegar esses dois aqui. 2 elevado a 5 vezes 5 elevado a 5. Há uma propriedade na potenciação que diz o seguinte. Eu posso pegar 2 elevado a 5 vezes 5 elevado a 5 e escrever dessa forma aqui, ó. Repetindo aqui os outros dois. 5 vezes 3 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5 vezes 5 elevado a 5. E escrever dessa forma. Eu abro um parêntese, escrevo a multiplicação 2 vezes 5 entre o parêntese. E como o expoente ele é igual, 5 e 5, eu posso jogar ele lá para fora. Então, fica 2 vezes 5 elevado a 5, certo? E aí, o que acontece? Repetindo aqui, ó, 5 vezes 3 elevado a 4 vezes. Aí, resolvendo aí o que está dentro do parêntese, a gente tem 2 vezes 5, 10. Então, fica 10 elevado a 5. Ok até aí, pessoal? Então, fazendo isso, observe aí esse 10 elevado a 5. O que é 10 elevado a 5? É o 1, certo? 10 elevado a 5. Vou escrever aqui, ó. 10 elevado a 5. Isso aqui é o 1 acompanhado de 5 zeros. Se fosse 10 elevado a 2, era um 1 acompanhado de 2 zeros, certo? Então, esse número aqui, que vem do 5 vezes 3 elevado a 4, ele vai ser multiplicado por um 1 acompanhado aqui de 5 zeros. Ok, pessoal? Até aí? E o que a gente sabe a respeito dessa situação? Por exemplo, quando eu multiplico 2 vezes 10, isso aqui dá o quê? 20. Se eu multiplicar, por exemplo, 13, deixa eu colocar aqui em cima, deixa eu apagar aqui e colocar. Se eu multiplicar, por exemplo, 13 vezes 10, 13 vezes 10, o que a gente faz? Coloca 130, o zero ao lado, né? Se eu multiplicar, por exemplo, 13 vezes 100, que tem 2 zeros, aí fica o 13 e coloco os 2 zeros do 100 ao lado, que dá 1.300. Então, observe que multiplicar um número inteiro, um número natural, por uma potência de 10, seja por 10, 100, 1.000, 10.000, é só você colocar os zeros ao lado daquele número, certo? Como está dizendo aqui, ó, 13 vezes 10, 130, só fiz colocar o zero ao lado do 13. 13 vezes 100, 1.300, só fiz colocar os zeros, 2 zeros, que 100 tem 2 zeros, ao lado do 13. E assim vai, pessoal. Então, fazendo dessa forma, chegando até aqui, ó, a gente já tem aqui a quantidade de zeros da alternativa A. Como a potência de 10 foi 10 elevado a 5, ao expoente 5, então a quantidade de zeros que esse número aqui na alternativa A vai ter são 5 zeros. Ok? 5 zeros. Essa é a quantidade de zeros que a alternativa A irá ter. Vou apagar agora esse item A e, pessoal, vamos fazer do mesmo jeito em cada um dos outros itens, tá bom? Eu vou apagar tudo aqui, ó, e fazendo da mesma forma em cada um dos outros itens. Agora eu vou fazer de maneira mais rápida, tendo já explicado aqui um exemplo, tá certo? E vamos concluir logo mais rapidamente quantos zeros vai ter cada alternativa dessas. Vamos lá, vamos aqui para o item B. No item B, o que a gente tem aí? A gente tem 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4 vezes 5 elevado a 5, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar as potências de base 2 e 5 juntinhas.
Coloco o 3 elevado a 4 aqui primeiro. Escrevo o 2 elevado a 4 perto do 5 elevado a 5. Como 5 elevado a 5 tem 5 vezes a multiplicação de 5 por ele mesmo, e 2 elevado a 4 só tem 4 vezes, o que eu faço? Eu tiro um dos 5, lá da potência de base 5, tá certo? Vou tirar um desses 5 daqui, e vai ficar aqui, ó, 5 vezes 3 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4 vezes, como eu tirei, era 5 elevado a 5, como eu tirei 1, ficou 5 elevado a 4. Aí repare que cheguei naquela situação, ó. Potências de expoentes iguais, certo? Então, vou deixar isso aqui quietinho, vou olhar só para esses dois aqui, que vai me dar a quantidade de zeros. Pego aqui o 2 elevado a 4, certo? Vezes 5 elevado a 4, e aí eu sei que isso aqui é igual ao quê? Abro um parêntese, o expoente que é 4, jogo lá para fora, e aqui dentro do parêntese fica as bases, multiplicando. 2 vezes 5. Isso é possível, como eu já expliquei. Por quê? Porque os expoentes são iguais a uma propriedade lá da potenciação, tá bom? Aí 2 vezes 5, 10. Ficou 10 elevado a 4. Ora, quantos zeros tem 10 elevado a 4? Se o expoente é 4, então tem 4 zeros. 4 zeros, certo? Ou seja, o item A tem maior número de zeros do que o item B. Ok, pessoal? Até aí. Vou apagar tudo aqui de novo. E vamos agora para o item C. Vamos ver aqui quantos zeros eles têm. Tá bom? Então, vamos lá. Item C. 4 elevado a 3 vezes 5 elevado a 6 vezes 6 elevado a 5. Aí, repare que nesse caso aí, a gente só tem potência de base 5, 4, 5 e 6. Nesse caso aqui tinha o quê? Tinha o quê? Tinha de base 2, 3 e 5. Nos dois outros casos, né? 2, 3 e 5. Para fazer o 2 vezes 5. Nesse caso não tem. Certo? Mas e o que a gente faz? A gente sabe que o 4 ele é a mesma coisa que 2 vezes 2. É ou não é? 4 é igual a 2 vezes 2. E 2 vezes 2, ó, a base é 2 e está se repetindo duas vezes. É 2 elevado a 2. Então, eu vou pegar esse 4 aqui e vou escrever ele dentro do parêntese como 2 elevado a 2. Certo? E como tem o 3, que é uma potência lá, que é o expoente dessa potência, de base 4, eu jogo lá para fora. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Esse 2 elevado a 2 é o mesmo 4. Então, fica 2 elevado a 2 elevado a 3. Aí, eu vou repetir as outras potências. Tá certo? Ó, aqui ficou 5 elevado a 6, repetindo, né? E aqui a gente tem 6 elevado a 5, certo? Agora vamos aqui, ó. Vamos para essa primeira potência aqui. 2 elevado a 2 elevado a 3. Há uma propriedade das potências, que é a potência de mesma base, que diz o seguinte. Quando eu tenho essa situação, 2 ao quadrado, ou uma potência elevada a um outro expoente, eu posso repetir a base, que é 2, e vou multiplicar 2 vezes 3. Os expoentes. 2 vezes 3 dá 6. Aí vou repetir aqui, ó, 5 elevado a 6 vezes 6 elevado a 5. Aí o que aconteceu? Já cheguei aqui, ó, na base 2, na base 5, para me fazer exatamente o que a gente fez nos itens anteriores. Eu vou deixar esse 5 elevado a 6 elevado a 5 aqui e vou pegar esses dois e vou colocar ali em cima para a gente trabalhar. Tá certo? Ó? Então, a gente tem o que aqui? Ó? 2 elevado a 6 vezes 5 elevado a 6. Isso aqui é igual ao quê? Note que, mais uma vez, os expoentes são iguais. Então, o que a gente pode fazer? Abre aqui o parêntese.
certo? Joga o expoente lá para fora, 6, e dentro do parêntese escreve a multiplicação, 2 vezes 5. E 2 vezes 5 sabemos que é 10, então fica 10, que dá 10 elevado a 6, que está lá fora ali, tá certo? Conclusão, no item C, haverão quantos zeros? Resposta, 6. 6 zeros. Então, até agora o item C está ganhando. Ok, pessoal? 10 elevado a 6, então o número vai ter 6 zeros. Então, vamos agora para o último item, o item D. Apagando tudo aqui mais uma vez. Certo? Vamos fazer aqui o item D e verificar se ele vai ser maior que os outros. Tá bom? Então, vamos lá. Item D. 4 elevado a 2, vezes 5 elevado a 4, e vezes 6 elevado a 3. 4 elevado a 2, a gente já viu aqui que é 2 elevado a 2, não é isso? Aliás, o 4 é igual ao 2 elevado a 2. 4 é igual ao 2 elevado a 2. Então, é o que eu vou fazer aqui, ó. Abro parêntese, coloco 2 elevado a 2. E lá fora já tem um 2. Coloca ele lá. Aí, vou repetir o que já está aí, vezes 5 elevado a 4, vezes 6 elevado a 3. Tá bom? Aplicando aqui a propriedade que a gente já viu no item anterior, potência de mesma base. Aqui, ó, o que a gente faz? Repete a base, que é o 2, e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Vezes 5 elevado a 4, vezes 6 elevado a 3. Vamos esquecer agora esse 6 elevado a 3, tá bom? E vamos nos concentrar mais uma vez, ó, nas potências de base 2 e 5. Vou escrevê-las aqui do lado, tá? Aqui as igualdades. Aí eu vou escrevê-las aqui do lado, deixa eu deixar direitinho aqui. Aí fica o quê? Pegando só o 2 elevado a 4, vezes 5 elevado a 4. Aí fica e cai, no caso, naquela mesma situação. Expoentes iguais. O que eu faço? Abro parêntese, jogo o expoente lá para fora, que é o 4 no caso. Aí aqui dentro do parênteses eu multiplico as bases, que é o 2 e o 5. 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. E lá fora ficou o 4. Quantos zeros tem isso aqui, pessoal? Se o expoente é 4, na base 10, então tem 4 zeros. E assim finalizando a nossa questão. Qual é a resposta, então? Ele perguntou aqui, resolvendo as expressões abaixo, qual resultado termina com o maior número de zeros? O maior número de zeros vai ser aqui, ó, 6 zeros. Alternativa C. Ok, pessoal? Essa é a resposta. Espero que tenham gostado e estudem. Fiquem com Deus.